começa o primeiro tempo com a saída do Madureira. O cruzamento na pequena área. Tirou bem de cabeça o Arthur Edson. Bate pra fora o Ryan. Cruzamento na entrada da grande área. Furou o Serginho. Puxa pro meio, capricha no cruzamento. Não caprichou, não. Fim de primeiro tempo. Algumas vaias. Vasco 0, Madureira também 0. Realmente, o primeiro tempo da estreia do time principal do Vasco no Carioca não foi bom, não. E no primeiro tempo não estuvimos precisos, não tuvimos... No primeiro tempo, o Vasco não estava vencendo e a torcida já reclamou. Tem que ter paciência. A gente, o público, tem que ter paciência. Aí veio o segundo tempo. E se o Ramon Dias disse para a torcida que tem que ficar calma, é bom ouvir o homem. Todo mundo lembra bem da promessa que ele fez em 2023 e cumpriu. Vasco não vai baixar, hein? No intervalo, o técnico mexeu, colocou em campo o novo reforço, o atacante David, e mudou o meio. Entraram Paulinho e Payet, e o Vasco foi outro time. Aos 6 minutos, o lateral Paulo Henrique cruzou e o zagueiro Léo apareceu bem para fazer 1-0. É do Vasco! Como centroavante, o zagueiro virou atacante e finalizou bem demais de primeira. Foi bem o Léo, hein? Agora, quem entrou jogando muito mesmo foi o francês Payet. Depois da ótima jogada pelo lado direito, ele parou 2 vezes no goleiro Mota. Paulo Henrique cruzou e ele bateu de primeira. A bola explodiu primeiro no pé e depois no braço do Marcão. O Payet estava ajudando os companheiros também. Serginho não aproveitou. Tudo isso, gente, antes dos 20 do segundo tempo, hein? Na parada para tomar uma aguinha, Ramon Dias deu um incentivo pro Payet. E assim que o jogo recomeçou, Payet deu de letra pro Ryan. É o segundo do Vasco! Ryan! Que toquinho enjoado do francês pro jovem de 17 anos fazer o segundo gol dele como profissional. Vasco, líder do Carioca, 2-0. E ainda teve uma outra jogadaça com participação do Payet. Paulinho deixou de calcanhar pro francês que cruzou de trivela. Perde Eric Marcos, uma grande chance pro Vasco. O gol não veio, por mais que tenha chegado perto. Mas a impressão deixada pelo Payet nesse início de temporada é a melhor possível. Estou muito contente com ele. Eu estou muito contente com ele. Está se adaptando ao Rio e ao grupo, está melhorando muitíssimo. Vai ser protagonista dessa temporada e da equipe. Protagonista. Saudações vascaínas. Vasco vence o Madureira e assume liderança na Taça Guanabara. O Vasco enfrentou o Madureira em São Januário e saiu vaiado no final do primeiro tempo, mas a entrada de Payet no intervalo transformou o jogo. Comandado pelo francês, o Cruz Maltino conquistou uma vitória de 2-0 sobre o time de Conselheiro Galvão. O resultado levou o Gigante da Colina à liderança do Campeonato Carioca. Detalhes da partida. O Vasco iniciou forte, pressionando o Madureira nos primeiros minutos, mas o jogo tornou-se morno, com ambas as equipes cometendo erros. No segundo tempo, com alterações no time, o Vasco deslanchou. Léo abriu o placar aos 15 minutos, e Ryan consolidou a vitória aos 33 minutos, garantindo os 3 pontos e a liderança no Carioca. Vasco encaminha a contratação de Vitor Luiz. O Vasco está próximo de firmar a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz, do Coritiba. O jogador, que trabalhou anteriormente com a comissão técnica de Ramon Dias no Botafogo, chega em definitivo ao clube. Os contratos estão sendo finalizados entre as equipes, e Vitor Luiz, comprometido e elogiado por sua postura, fará exames médicos nos próximos dias. Marlon Gomes negociado e outros reforços planejados. Marlon Gomes teve sua negociação concluída com o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, podendo chegar a 16 milhões com metas e bônus. Com esses recursos, o Vasco pretende investir na contratação do volante argentino Juan Sforza, do Newell's Old Boys. As negociações, que haviam enfrentado obstáculos, ganharam força novamente. Vasco de olho em Pablo Galdames. Enquanto finaliza os detalhes com Juan Sforza, o Vasco explora outra possibilidade no mercado. O clube negocia com o Genoa, da Itália, para adquirir o volante chileno Pablo Galdames.
Com um contrato até junho de 2024, a transferência envolve compensação financeira e tem boas perspectivas de concretização devido à relação entre os clubes. O treinador Ramon Dias ressaltou a necessidade de reforços, especialmente na parte ofensiva, após a vitória sobre o Madureira. O Vasco segue ativo no mercado em busca de fortalecer ainda mais seu elenco para os desafios futuros.